médico que trabalha na emergência e de vez em quando atende crianças, pode saber como é o choque na criança, pode saber realmente o que está acontecendo durante o choque e como tratar essa criança. É exatamente isso que você, médico, vai aprender durante esse vídeo. E vai aprender de uma maneira prática, rápida, simples, cheio de analogias. Você vai ver que choque pode ser muito mais interessante e gostoso estudar do que você já imaginou. Se prepare para entrar no mundo mágico do choque e de uma vez por todas entender como o paciente tem choque e como ele fica grave na emergência. Pessoal, vamos lá então. Hoje eu vou contar para vocês o meu segredo para tratar qualquer paciente grave na emergência pediátrica. Para falar para vocês sobre atender o paciente grave, eu tenho que falar para vocês naturalmente sobre choque. Mas não é aquele choque que você coloca o dedo na tomada e fica eletrocutado que nem esse bonequinho não, esse esqueleto. É o choque da morte. Então, para vocês entenderem isso tudo, vocês têm que entender o processo de morte do ser humano. E agora eu vou te falar como é o processo de morte. O que acontece? Todos os órgãos do corpo, o coração, o fígado, os dedinhos, as células, todos os órgãos do corpo, eles precisam se perfundir. Eles precisam que o oxigênio chegue até eles para eles terem energia para funcionar corretamente. Durante o repouso do nosso corpo, quando a gente está descansando, a gente gasta pouca energia. Nossa energia é bem tranquila, a gente quase não gasta energia. Porém, quando a gente está no exercício físico, a gente precisa de mais oxigênio. Por isso que a gente começa o coração bater mais rápido, a respiração começa mais acelerada, porque a gente precisa levar oxigênio para todos os tecidos do corpo. E quando a gente não faz isso, o corpo começa a ficar prejudicado. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Um Fusquinha, quando ele vai bem devagarzinho, ele gasta pouca energia. O tanque dele está cheio. Agora uma Ferrari, quando você taca o pau nela, quando você corre, acelera, 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 gasta muita energia. Então é isso que acontece no nosso organismo. Eu já te falei que todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio para sobreviver. Isso a gente chama de metabolismo aeróbio, que é através do ar, do oxigênio. Porém, se não tem oxigênio, o corpo não é burro. O corpo não vai falar assim, eu vou morrer porque não tem oxigênio. Não, o corpo é esperto. O nosso organismo é esperto. O que o corpo entende? Ele fala assim, já que eu não tenho oxigênio, por alguma coisa, depois eu vou explicar para vocês, mas por algum acidente ou alguma coisa, eu não tenho mais oxigênio. Aí o corpo, ele lança mão de outra via metabólica para energizar esse corpo, para mandar energia nesse corpo. E a gente chama isso de metabolismo anaeróbio. Então, é um metabolismo que as células produzem energia para sobreviver na ausência sem oxigênio. Olha só o tanto que o corpo é inteligente, pessoal. Nossa máquina é uma máquina perfeita. Então o corpo, mesmo sem oxigênio, ele começa a produzir energia através do metabolismo anaeróbio. Sabe quando a gente faz musculação? Aqui começa a queimar os músculos? É porque ele já está sem oxigênio e você está tendo um acúmulo de ácido lático e produz energia. Porém, tem uma desvantagem. Quando o corpo não tem oxigênio e produz energia através do metabolismo anaeróbio, que é o metabolismo sem oxigênio, a gente não tem a mesma quantidade de energia produzida, a quantidade de energia é menor e acontece de produzir um substrato metabólico que faz mal para o corpo. Que o corpo ele começa a produzir ácido lático. Ácido lático. Então, quando esse corpo, através do metabolismo anaeróbio, vai produzindo muito ácido lático, esse ácido vai para a corrente sanguínea. Se for pouco ácido lático, o corpo consegue metabolizar e jogar isso fora. Agora, se for muito ácido lático, o organismo começa a ficar em acidose. O sangue começa a ficar ácido pelo ácido lático. E esse sangue ácido faz o coração parar de bater. Os órgãos não funcionam como ele deveria funcionar e o coração vai batendo cada vez menor entre a arritmia e a gente morre. É isso que é o processo de choque. É assim que o ser humano morre. O metabolismo anaeróbio começa a produzir ácido lático, que o coração começa a bater mais devagar, começa a entrar em arritmia, e com essa hipoperfusão tecidual em todos os órgãos, o coração bate mais devagar, mais devagar, mais devagar e morre. Antes da gente dar um passo adiante, eu vou relembrar a anatomia cardíaca com vocês. Aqui está um coração bonitão. Vocês sabem muito bem que aqui é o leito venoso, aqui são as veias, e o sangue entra através da veia cava superior, veia cava inferior e entra no átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele vai para o pulmão. Lá no pulmão ele vai ser oxigenado.
Então chega sangue desoxigenado, porque o organismo, as células já pegaram o oxigênio para sobreviver e jogaram sangue desoxigenado. Esse sangue desoxigenado passa do pulmão e lá no pulmão acontece a hematose. O que é hematose? É a troca gasosa. O sangue fica novamente oxigenado. Esse sangue novamente oxigenado volta para o coração através do átrio esquerdo e através do ventrículo esquerdo ele sai pela aorta e vai para o corpo perfundir os órgãos. Por que que eu tô te falando isso? Porque agora eu vou te explicar quais são os tipos de choque que a gente encontra no corpo humano. Presta atenção. Débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o volume de sangue que sai do coração. Quando o coração bate, aquela quantidade de sangue que saiu do coração, a gente chama isso de débito cardíaco. O que compõe o débito cardíaco? Como é que o débito cardíaco aumenta ou diminui? Através da frequência cardíaca e do volume sistólico. Presta atenção. Se eu estou em repouso, eu gasto pouca energia. Se eu estou fazendo exercício físico, eu gasto mais energia. Se eu gasto mais energia, eu preciso de mais oxigênio, então o meu débito cardíaco tem que aumentar. Como é que faz para o meu débito cardíaco aumentar? A frequência cardíaca ela pode subir. Por isso que quando a gente está em exercício, o coração está lá a 60, ele vai para 120. Porque ele tem que bater muito mais vezes para esse sangue rodar e para o pulmão pegar mais oxigênio e levar para os tecidos. Então, se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco. Se eu diminuo a frequência cardíaca, eu diminuo o débito cardíaco. E o volume sistólico também faz parte do débito cardíaco. O que é esse tal do volume sistólico, pessoal? O volume sistólico é composto por pré-carga, por carga e por pós-carga. O que é pré-carga? Pré-carga é o volume que sai das veias e chega no coração. Todo esse volume aqui que tem nas veias do corpo, a gente chama isso de pré-carga. É um dos componentes do volume sistólico. Então, você consegue entender dessa forma se eu tenho ausência de líquido, se eu tenho alguma doença que o corpo perde líquido, por exemplo, vômito, diarreia, por exemplo, dengue, por exemplo, uma desidratação grave, por exemplo, uma hemorragia, o cara foi lá, levou uma facada e começou a perder sangue, a minha pré-carga vai diminuir. Se eu diminuo a pré-carga, eu diminuo o débito cardíaco, eu levo menos oxigênio para os tecidos, eu ativo o metabolismo anaeróbio, eu produzo ácido lático e o corpo morre. Vocês entendem agora o que é um choque hipovolêmico? Choque hipovolêmico é um choque que falta líquido na pré-carga. Eu já te falei que o volume sistólico, um componente dele é a pré-carga. Outro componente é a carga. Quando eu falo carga, é o coração. A força do coração. O coração, ele tem que estar forte para bater. Então, se eu aumento a força do coração, eu aumento o débito cardíaco. Porém, existem algumas doenças que deixam meu coração fraco. Por exemplo, picada de escorpião. O veneno de escorpião age diretamente no músculo cardíaco, deixando ele fraco. E o paciente pode ter um choque cardiogênico por causa de picada de escorpião. Por exemplo, a dengue. A dengue, o vírus da dengue ou o vírus da influenza podem atacar o coração, deixar o coração fraco e esse coração bater mais fraquinho, mais devagarzinho. E assim diminui o débito cardíaco, que diminui a perfusão, que aumenta a acidose metabólica, que mata o paciente. Quando o paciente nasce com algum problema no coração, uma cardiopatia congênita, acontece o choque cardiogênico. Então vocês aprenderam agora o choque hipovolêmico, vocês aprenderam agora o choque cardiogênico e vocês vão aprender agora o choque distributivo, o choque anafilático, que eu vou falar sobre pós-carga para vocês. O músculo do coração é mais ou menos igual ao músculo da perna. Presta atenção. Eu tô lá jogando futebol, o cara dá uma porrada na minha coxa. Chama Paulistinha, né? E aí o cara já não consegue movimentar a perna mais como ele movimentava antes, porque dói, porque fica inchado. Se o vírus dá uma porrada nesse coração, o coração também fica fraco. E aí não dá débito cardíaco, o débito cardíaco diminui, dá acidose metabólica e mata o paciente. E eu também queria falar para vocês sobre pós-carga. Pós-carga é o que sai do coração. Pós-carga é a artéria que sai do coração aqui. A artéria sai do coração e fica, cada vez ela vai ficando mais fininha, fininha, e aí você tem as microartérias, que a gente chama de circulação sistêmica, de perfusão sistêmica, enfim. São as microartérias, é a microcirculação sistêmica. Presta atenção, para o sangue passar aqui, a artéria ela tem que ter um tônus. Se essa artéria estiver muito frouxa,
a pressão cai. E se a pressão cai, a perfusão cai. Então eu tenho que ter um certo nível de pressão para esse sangue entrar nos tecidos e perfundir os tecidos. Se essa artéria ela fica muito frouxa, o sangue fica meio bobo aqui dentro. E aí os tecidos não conseguem puxar o oxigênio. E o contrário também é verdadeiro. Se isso fica muito apertado, pode não perfundir direito, porque às vezes a pressão não chega nos órgãos. Então você tem que ter um tônus normal dessa artéria. Agora, por exemplo, quando um paciente tem queimadura, quando um paciente tem anafilaxia, quando um paciente tem choque séptico, o que acontece? Esses mecanismos, essas doenças, têm um mecanismo que a artéria, a microartéria, ela dilata. Se ela dilata, diminui a perfusão, diminui a pós-carga. Se eu diminuo a pós-carga, eu diminuo o débito cardíaco, eu diminuo a perfusão dos tecidos, eu aumento o ácido lático e o paciente morre. É como se fosse essa mangueirinha aqui, ó, a pós-carga. Se eu tenho uma mangueira aqui, ó, o cara tá aguando a plantinha aqui, tudo de boa aqui, ó. O tônus dessa mangueira tá normal. Se ele aperta, o que acontece? Se ele aperta, essa água vai vir até aqui. E se ele afrouxa muito, essa água vai cair no pé dele. Então a gente não pode nem apertar muito para esse sangue ir muito longe, nem soltar muito para esse sangue vir no pé. Ele tem que cair na planta. Quando ele cai na planta, ele rega os tecidos de oxigênio e o paciente sobrevive. Então, o débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes volume sistólico. E o que corresponde ao volume sistólico? Pré-carga, contratilidade cardíaca e pós-carga. Colega médico, se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou, te impactou de alguma forma, eu quero te fazer um convite mega especial. Já curta esse vídeo e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, para você não perder nada. Porque aqui, toda semana, eu trago conteúdos incríveis que vão direto na prática e vão te ajudar a ser um médico emergencista pediátrico muito melhor. Até o próximo vídeo.